Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que deixe o seu like, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer canal de reflexão que é sobre nós. E de quarta-feira nós vamos aqui com palavras de vida eterna, só que eu não postei nem ontem nem hoje, mas vamos aqui com palavras de vida eterna. Descansar. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousarei um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação caracterizam, vamos lá? Pressa, opa, bati aqui, não tem problema, não. A gente arruma. Pronto, vamos lá. Pronto, melhorou até. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse a multidões, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. A um lugar deserto, afastado dos outros, né? E repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitações, temos os companheiros que excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Essa passagem eu achei ótima. Eu me excedo no trabalho. Eu não nego trabalho. Tem trabalho? Vem, me chama que eu vou. Trabalho, eu gosto de trabalhar. E acabo que me excedo mesmo no trabalho. E os momentos de repouso, eles são muito importantes. Então a gente precisa também aprender a tirar o tempo da nossa vida para o descanso. É assim que eu entendo. Tirar o tempo da nossa vida para o repouso, para a gente se refazer, para voltar com mais energia para o trabalho. É só isso, é só para estar com mais energia para o trabalho. Nada além disso. E de quinta-feira, eu já vou fazer os dois aqui juntos. E de quinta-feira o Evangelho da Meninada. E a gente está aqui, a tentação de Jesus. Então aparece assim, é preciso resistir às tentações do mal. No deserto, como Jesus tivesse fome, foi-lhe sugerido que transformasse as pedras em pão. Porém, Jesus afastou a tentação, dizendo que não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E depois afigurou-se a Jesus que ele estava no alto de um monte e que, se obedecesse seus irmãos inferiores, ganharia todos os reinos da terra.
Jesus repeliu a tentação, dizendo que só Deus devemos obedecer, servir e adorar. Outra ocasião, pareceu a Jesus estar no cimo da torre do templo de Jerusalém e um irmão inferior lhe sugeria que se atirasse da torre abaixo, que nenhum mal lhe sucederia, uma vez que ele era o Filho de Deus. Jesus sorriu e respondeu que não devemos tentar a Deus, nosso Pai e Senhor. E daquele dia em diante, os irmãos inferiores se afastaram dele e passaram a respeitá-lo. É isso. As tentações, elas vêm, elas estão aí, elas nos cercam a todo instante, né? Cabe a nós repelir ou aceitar, né? Ou você repele ou você aceita. Então isso vai de como cada um vai agir, né? Foi assim que eu entendi. E de quinta eu também leio aqui o Livro dos Espíritos. Vamos dar uma sequência. Esse vai ser um pouquinho mais longo. Estou lendo 3 passagens, né? Porque estou atrasilda nas postagens, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? A gente vai conforme o caminhar nos permite aqui. Então nós estávamos aqui, ó. A gente está no Livro dos Espíritos, a gente está lendo a introdução. E nessa introdução, a folha não vira, ainda não quer virar, virei. E nessa introdução, olha lá, alma, princípio vital e fluido vital, né? Então nós paramos aqui, ó. Primeiro, os seres orgânicos possuem em si uma força interior que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existir, a vida também continuará existindo. Então, o fluido vital, ó, alma, princípio vital, fluido vital. Segundo, a vida material é comum a todos os seres orgânicos e não depende da inteligência e nem do pensamento. Isso é a vida, né? A vida material. Terceiro, a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de alguma espécie orgânicas. Quarto, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, existe uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre os demais. É a espécie humana. Observem que a ideia de que existe uma alma não é excluída da teoria materialista e nem da teoria panteísta, mesmo ela possuindo vários significados. O próprio espiritualista pode entender muito bem a alma segundo um dos 2 primeiros significados, sem prejudicar o entendimento que possui do ser imaterial e individual, ao qual a doutrina espiritualista dará um nome qualquer. Assim, a palavra alma não representa uma ideia única. Ela é um ente que cada um compreende como quiser. Essa é a razão de tantas disputas intermináveis. Mesmo usando a palavra alma para designar 3 ideias diferentes, a confusão também seria evitada se caracterizássemos essa palavra em um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual ela está sendo utilizada. Desse modo, o termo alma teria um caráter genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio material, o princípio inteligente e o princípio do senso moral. Esses 3 princípios seriam identificados mediante um atributo, assim como se faz com os gases. Por exemplo, o termo genérico gás é diferenciado acrescentando-se a ele as palavras hidrogênio, oxigênio e azoto, ou azoto. Então, poderíamos dizer alma vital, indicando o princípio da vida material, seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Alma intelectual, indicando o princípio da inteligência, que se expressa enquanto existe vida, seria própria dos animais e dos homens. Alma espírita,
indicando a nossa individualidade após a morte do corpo físico e pertenceria somente aos homens. Como se vê, tudo isto é uma questão de palavras, mas é uma questão muito importante quando se trata de nos entendermos. Julgamos que é um dever insistir nestas explicações porque a doutrina espírita está alicerçada sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico. Como a palavra alma aparecerá frequentemente no decorrer desta obra, foi necessário definir bem o significado que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao objetivo principal desta instrução preliminar. Observações. Doutrina panteísta. Acredita-se ser Deus o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após sua morte, seria absorvido por esse mesmo universo. Do grego pan, que significa tudo, e teos, que significa Deus. Azoto. Na época de Kardec, o gás nitrogênio era o mais conhecido por azoto. O nitrogênio é um gás tão inerte que Lavoisier se referia a ele como azote, azio, que é uma palavra francesa que significa impróprio para manter a vida. Então vamos parando por aqui. As mesas girantes e os opositores da doutrina espírita. É bem extensa a introdução desse livro aqui, é bem grande mesmo. Antes de começar os capítulos, né, é gigantesca. E eu vou parando por aqui, a gente vai para as mesas girantes da próxima vez. E eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com alguém, se inscreva, me ajude a fazer crescer o canal de reflexão que é sobre nós, sobre o que nós entendemos, né? Que cada um... Porque Jesus, o que ele nos trouxe? Ele mostrou aqui, nesse aqui, o Evangelho da Meninada. Ele resistiu às tentações, né? Ele esteve em carne e osso como nós, né? Então nós temos que também buscar resistir às tentações. Muitas das vezes as maiores tentações, elas estão em nós, que são as nossas más tendências. Então, vencê-las, vencer a nós mesmos diariamente, né? E aqui, em Palavras de Vida Eterna, que nos fala do trabalho, né? O repouso é necessário, mas tem gente que quer viver do repouso. Aí não dá, né? Não dá para viver do repouso. Precisa haver o equilíbrio. Mas se eu estou recebendo um prolabore por uma atividade determinada, eu preciso executá-la, né? Então, se das 7 da manhã às 13 horas eu recebo um prolabore por algo que eu esteja fazendo, trabalho, que seja um concurso, que seja... É para trabalhar, né? É para trabalhar, certo? Quer ficar no ócio? Então, se quer ficar no ócio, tem que sair do trabalho, né? Mas a gente precisa do dinheiro, não é mesmo? A gente precisa do dinheiro. Então, assim, a gente precisa do dinheiro para se manter. Estamos em pele, carne e osso. Sejamos honestos, então, né? Estamos recebendo um prolabore, nada de dormir no trabalho, certo? É para dormir no trabalho? Qual é o patrão que paga para alguém dormir no trabalho? Olha, eu vou te pagar para você dormir. A não ser que seja a enfermeira, né? A cuidadora, que vai cuidar das pessoas com mais idade, que estão dependentes de uma outra pessoa, né? Já não estão em plena consciência, em plena sanidade mental. Aí sim, a gente paga alguém para que vá dormir, mas fora isso, né? Então sejamos honestos conosco mesmos, façamos sempre o nosso melhor, pensando no bem, no amor, na paz, na concórdia, porque o que a gente está mandando, com certeza, vem de encontro a nós, retorna para nós. E que a gente possa exalar o amor, a paz, né?
E o reconhecimento daqueles que fazem, né? Estamos num ano político. Tem muita gente que faz aí no seu município. Quem está na gestão atual, vai lá e olha quem é que está na gestão atual do seu município. O que essa pessoa fez enquanto ele esteve aqui. Olha porque está aparente, né? Está aparente o que está sendo feito. E tem muitas coisas que não estão aparentes e que foram feitas também. Vai lá e investiga. Um beijo no seu coração. Vai menino, vai menina. Deixa o seu like e me ajuda a fazer crescer esse canal, que é um canal de reflexão, que é sobre nós, como nós estamos agindo no nosso dia a dia e nos portando aqui neste planeta. Graças a Deus, graças a Jesus.